Colossenses capítulo 3, eu vou ler do versículo 1, do versículo 1 ao versículo 17, que diz assim a palavra de Deus: Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena no vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus efeitos, com seus feitos, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo árbitro em vosso coração, a qual também foste chamado em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Deus, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizestes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Só até aqui. Senhor Deus, nós lemos a Tua Santa Palavra, que já é edificante para a nossa vida. Mas necessitamos que o Senhor permaneça falando conosco. Então, que nesse momento, Pai, haja uma ação poderosa e sobrenatural do Espírito Santo na vida de todos nós. Se o Teu Espírito não agir em minha vida, eu falarei em vão nessa manhã. Se o Teu Espírito não agir na vida dos meus irmãos, eles ouvirão em vão. Que não seja em vão nossa permanência aqui. Que o Senhor fale conosco, nos livrando de nossa surdez, de nossa cegueira. Revele a Tua vontade, Pai, revelada nas Sagradas Escrituras para cada um de nós. Dar-nos de Tua iluminação. É o que nós clamamos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Chegamos no capítulo 3 da carta aos Colossenses. E esse capítulo marca a parte com mais lições práticas de toda a carta. O apóstolo Paulo dedicou essa parte de sua carta para ensinar à igreja de que maneira o crente deve viver nessa terra, como desenvolver na prática a sua vida cristã. E por que isso é importante? E por que esse ponto é tão importante? É importante porque a heresia que assolava aqueles irmãos da cidade de Colossos ensinava, dentre outras coisas, que eram as boas obras que nos levavam a uma perfeita espiritualidade. A heresia que estava, e nós já falamos muito dessa heresia ao longo das últimas semanas,
que assolava os colossenses, dentre outras coisas, ensinava que a perfeita espiritualidade era alcançada através de práticas religiosas, de práticas de boas obras. Quanto melhor for a obra do cidadão, melhor crente ele será. Ele se aperfeiçoará através de boas práticas. Até hoje, muitas pessoas acreditam que é assim que o cristão se aperfeiçoa, melhora espiritualmente, atinge um outro patamar em sua espiritualidade, praticando boas obras. Mas segundo o apóstolo Paulo, o que acontece é justamente ao contrário. Tanto segundo Paulo, como segundo o evangelho que nós pregamos, é um fator espiritual, é uma transformação espiritual, é um aperfeiçoamento espiritual que nos habilita para as boas obras. E não ao contrário. Não são as boas obras que nos habilitam espiritualmente. Não. É algo que acontece no mundo espiritual. É algo que acontece no reino celestial. É algo que acontece na esfera espiritual. Que vai nos habilitar a praticar boas ações e boas obras. Então, em primeiro lugar, há uma transformação no crente. E a partir dessa transformação, ele passa a viver de forma digna de um cristão. Não ao contrário. Então, o início de uma caminhada cristã verdadeira não é uma ação altruísta dos homens. Sabe o que é uma ação altruísta, né? É uma ação baseada na força do seu próprio braço. Ninguém cresce espiritualmente apenas com boa vontade. Ninguém vence, ninguém abandona seus pecados apenas com força de vontade. Não, não, não. Isso jamais acontecerá. Força de vontade não regenera ninguém, não muda ninguém. Por esse ponto dessa carta, Paulo do único fator que tem poder suficiente para gerar transformação de vida em qualquer pecador. E não apenas isso, além de gerar transformação de vida, essa é a única forma do crente ser aperfeiçoado em sua caminhada. Que fator era esse? Ou que fator é esse? É a união do crente com Jesus. Só a partir da união do crente com Jesus é que a vida cristã é desenvolvida. Tudo dependerá da nossa união com Cristo. Tudo dependerá se de fato estamos unidos a Cristo ou não. E isso o apóstolo Paulo ensina em toda essa carta, obviamente, mas aqui ele vai dar lições práticas sobre essa união. Então, segundo o apóstolo, tudo começa com a união do crente com Cristo. E mais que isso, segundo o apóstolo, tudo dependerá da nossa união com Jesus. Não é uma matéria fácil, é uma matéria difícil. Em primeiro lugar, precisamos entender quem é Jesus. Já falamos muito quem é Cristo aqui nas últimas semanas. Porque é possível que no final de um sermão, no final de um estudo sobre a carta aos Colossenses, alguém chegue à conclusão de que estava unido a outro cara e não a Jesus. Talvez ao cara lá de cima, talvez ao eterno, como alguns o chamam, mas não ao Cristo bíblico revelado nas Escrituras. Eu falo aqui sistematicamente de que há um falso Jesus circulando na mentalidade popular, em muitas igrejas também. O que se adora é um outro Cristo, é um ídolo, alguém criado pela imaginação dos homens. O Cristo verdadeiro é o Cristo revelado nas Escrituras. Então, tudo depende se estamos ligados, se estamos unidos verdadeiramente ao verdadeiro Cristo, digamos assim. Vamos ao texto dessa manhã. Na primeira parte que eu dividi, que vai do versículo 1 ao 4, Paulo vai tratar exclusivamente dessa união entre o crente e Jesus, da qual depende todas as coisas em nossa vida. Segundo o apóstolo, tudo na vida do cristão dependerá de sua união com Jesus. Em primeiro lugar, o que os colossenses precisavam verificar era se eles estavam de fato unidos a Cristo. Olha o versículo 1 ao 4, diz assim: portanto, se foste, olha só,
a possibilidade que o apóstolo levanta. Se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que estão aqui na terra. E porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Paulo está tratando, está declarando, está ensinando aos colossenses que a vida do verdadeiro cristão está intimamente ligada de forma irremediável, irrevogável, indivorciável ao seu Senhor Jesus. É isso que Paulo está ensinando. Somente nesses 4 primeiros versículos, Paulo afirma que o crente deve estar ligado em Cristo em pelo menos 4 pontos. Primeiro, o crente deve estar ligado com Cristo em sua morte. Eu vou falar de um a um, cada ponto daqui a pouco. O crente deve estar ligado com Cristo em sua morte. O crente deve estar ligado com Cristo em sua ressurreição. Em terceiro lugar, o crente deve estar ligado com Cristo diante de Deus, em sua posição diante de Deus. E em quarto lugar, o crente deve estar ligado com Cristo em sua manifestação, ou estará ligado com Cristo em sua manifestação nos últimos dias. Vamos ver um a um desses pontos. Quando o apóstolo, no versículo 3, disse que o crente está unido com Cristo em sua morte, é para lembrar que a cruz de Cristo não era dele. Primeiramente é isso. Quem deveria estar literalmente pendurado na maldita cruz eram os colossenses. Era eu e você. Mas Jesus aceitou o plano do Pai de morrer a nossa morte. Então, quando Cristo morreu, todos os seus escolhidos também morreram. A morte era nossa. Ou seja, Jesus não apenas morreu por seus filhos, mas os crentes também morreram com Jesus. Entende isso? Nós estávamos morrendo na cruz do Calvário. Por isso que aos Gálatas o apóstolo Paulo disse o seguinte: estou crucificado com Cristo. O apóstolo ainda ensinou que ensinou que quem já morreu com Jesus não pode mais ter os olhos fixos nesse mundo, nem a mente fixa nesse mundo. Para os que foram unidos com Cristo em sua morte, as coisas aqui da terra perdem ou perderam grande parte do seu valor. Por isso que ele escreveu aqui aos Colossenses: busquem as coisas lá do alto, pensem nas coisas lá do alto. Então o crente está unido com Cristo em primeiro lugar, em sua morte. Nós também morremos, ou pelo menos já deveríamos ter morrido. Mas quando Paulo diz que somos unidos com Cristo em sua ressurreição, ele está lembrando da poderosa vitória de Jesus sobre a morte. Esse mesmo apóstolo, escrevendo aos Coríntios, perguntou o seguinte: onde está, ó morte, a sua vitória? Jesus venceu a morte, ele triunfou sobre a morte, ele ridicularizou a morte, mas a boa notícia de Paulo, aqui na carta aos Colossenses, é que Jesus não triunfou sozinho sobre a morte. Os crentes também venceram a morte junto com Cristo. A morte não tem mais domínio sobre os filhos de Deus. Ela não é mais o fim da história. Ela não é mais o fim da esperança. Por que que o crente não teme a morte? Porque ele já ressuscitou com Cristo. Então, em primeiro lugar, estamos unidos com Cristo em sua morte. Mas em segundo lugar, estamos ligados, unidos a Jesus em sua ressurreição. Estar unidos com Jesus em sua ressurreição significa que o crente viverá em novidade de vida, em uma nova vida, em uma vida de quem já morreu para o mundo e vive somente para Deus. Esse é apenas o segundo ponto. Mas também entramos no terceiro ponto, quando o apóstolo diz que somos unidos com Cristo diante de Deus. Ele afirma isso no versículo 3 ainda. Olha o que diz: porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. O que Paulo está dizendo aqui? Está dizendo que porque nós morremos com Jesus,
nós ressuscitamos com Jesus. A nossa vida agora está oculta, está escondida com Cristo diante de Deus. Nós temos uma nova posição diante de Deus. Isso aponta para um relacionamento verdadeiro, profundo e eterno com Deus Pai, que todo cristão precisa ter, mas só tem mediante a sua união com Jesus. Então, segundo o apóstolo, sem estar unido com Cristo, não há a menor possibilidade de haver novidade de vida. Sem essa união com Jesus, ninguém vence a morte. Sem essa união com Jesus, ninguém tem um lugar diante de Deus. Tudo dependerá, como eu disse no início, dessa união com Cristo. Mas o apóstolo Paulo também diz que somos unidos com Cristo, que estaremos unidos com Cristo em sua volta, em sua manifestação. Olha o que diz o versículo 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestado com Ele em glória. O apóstolo estava ensinando que temporariamente, irmãos, preste atenção, temporariamente, os filhos de Deus, apesar de estarem unidos com Cristo, ainda vivem no meio de um povo sem Deus. Homens e mulheres que estão unidos com Jesus em sua morte, em sua ressurreição, em sua posição diante de Deus, ainda necessitam andar, morar, trabalhar, estudar com todos os outros homens deste mundo. Mas Paulo lembra que chegará um dia que o Senhor Jesus se manifestará em glória, em que todo olho verá o nosso Senhor Jesus se manifestando em glória, e nesse dia os seus filhos serão manifestados também junto com Cristo em glória. No dia glorioso em que Cristo vai romper essas nuvens, vai cortar o céu de norte a sul, vai se manifestar em glória. A Bíblia garante que aqueles eleitos, os servos de Deus que estiverem dormindo em Cristo, eles vão ressuscitar e vão se encontrar com Cristo nas nuvens, e nós também, quem estiver vivo, será arrebatado também para se encontrar com Cristo nas nuvens, e todo mundo verá o Cristo manifestado em glória e os seus filhos também manifestados em glória. Mas só aqueles que estão unidos com Cristo em sua morte, em sua ressurreição, em sua posição diante de Deus, estará unido com Cristo também em sua glorificação. Reverendo Hernandes Dias Lopes, comentando esse trecho, ele disse o seguinte, preste atenção: o fim do nosso caminho não é o sepulcro coberto de lágrimas, mas o hino triunfal da gloriosa ressurreição. A nossa jornada não terminará com o corpo surrado pela doença, enrugado pelo peso dos anos, coberto de pó na sepultura, mas receberemos um corpo de glória, semelhante ao corpo de Cristo. Que alegria, que glória, que esperança, que um dia estaremos unidos com Cristo nas alturas. Então, resumindo essa primeira parte, esse é o fator espiritual que Paulo apresenta em primeiro lugar. Ou seja, antes de qualquer coisa, precisamos ter certeza de nossa união com Jesus. Essa união gloriosa. Daria para falar só dessa união o mês inteiro, o ano inteiro aqui. Mas vamos para a segunda parte do texto de hoje. Paulo apresenta as consequências da união do crente com Jesus. Olha o versículo 5 que diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. O que Paulo estava ensinando aqui é que quem está unido com Jesus, preste atenção, quem está unido com Jesus, consequentemente, fará morrer a sua natureza terrena. Natureza terrena aqui aponta para o estado natural do homem sem Deus, a natureza caída, a natureza pecaminosa. Quem está unido com Cristo vence, irmãos, seus piores pecados. É isso que Paulo está nos ensinando. Nesse ponto, Paulo citou 5 marcas da natureza terrena. 5 marcas. Primeiro, ele se refere à prostituição, impureza e paixão lasciva.
que querem dizer basicamente a mesma coisa, a imoralidade sexual. São todas as formas de imoralidade sexual, a sensualidade inadequada, a infidelidade conjugal, a vida sexual antes do casamento ou fora do casamento, o homossexualismo e tantos outros pecados relacionados à sexualidade que não precisamos citá-los todos aqui. Paulo aponta esses pecados como marca de quem ainda não fez morrer a sua natureza terrena, porque ainda não está ligado à luz. A natureza pecaminosa que Paulo cita aqui é no versículo 5. Desejo maligno, que é uma tradução, que em uma tradução melhor, seria cobiça maligna ou cobiça pecaminosa, que é a disposição de fazer até o que é errado para obter o que deseja. Isso que é uma cobiça maligna. É querer possuir a qualquer custo alguma coisa. Conhece alguém assim? Ou isso já aconteceu contigo? Achar que não há limite, não há barreiras. Não há fator ético que te impeça de possuir ou adquirir alguma coisa. A Bíblia chama isso de cobiça maligna. Isso não significa que o cristão não pode desejar melhorias em sua vida, mas que esse desejo de melhoria não seja impulsionado por descontentamento ou por cobiça somente. O cristão não é movido por descontentamento. O cristão é movido por propósito, por desejo de glorificar ao Senhor. Isso que move um cristão. O texto segue, irmãos, falando de uma outra marca, ainda aqui no versículo 5, que Paulo chama de avareza. Avareza sabemos bem o que é, né? Avareza é o amor ao dinheiro, que Paulo vai chamar aqui avareza de idolatria. Paulo chama a avareza de idolatria. A avareza é quando o dinheiro torna-se um Deus, tomando o primeiro lugar na vida do homem. Paulo denuncia a avareza como um sinal de que a natureza humana, a natureza terrena ainda não morreu. Quando o dinheiro domina nossas relações, quando o dinheiro domina a nossa história, há um tipo de avarento que nós reconhecemos muito bem. Há um tipo de pessoa avarenta que nós temos facilidade em reconhecer. Mas vamos pensar em uma outra possibilidade da idolatria ao dinheiro. São aqueles que acreditam que tudo na vida se resolve com dinheiro. Vou explicar. Há um experimento social. Há uma imagem, né, que aponta para o experimento social de várias pessoas numa corrida de obstáculos. Aí coloca normalmente quem tem dinheiro com poucos obstáculos. E nós, os meros mortais, da classe D, C, E, F, com um monte de obstáculos pela frente. Como se a única coisa que contasse para o bem-estar, para o desenvolvimento social, fosse o dinheiro. Fosse o dinheiro. Vou abrir um parênteses enorme aqui, fazer o que eu não costumo fazer, que é contar uma história. Eu estava trabalhando como Uber, aí peguei uma jovem lá dentro de Cabo Sul, morando num condomínio de classe social muito alta em Niterói. E ela preferia ficar em Cabo Sul do que em Niterói. A namorada dela morava em Cabo Sul, eu peguei ela na casa da namorada, uma casa muito simples, muito humilde, lá dentro do 12 de outubro. E no caminho ela foi conversando, tanto com a namorada pelo telefone como comigo, da tristeza que ela tem de voltar para casa. Ela não consegue voltar para casa. Ela tem dinheiro, mas o pai dela não fala com ela. Ela comentava que ela estava na casa da namorada 3 dias e possivelmente o pai dela nem notou a falta dela. São pessoas que têm grandes barreiras também em suas vidas, que nós não conseguimos imaginar. A falta de dinheiro não é a grande barreira que vai definir o futuro de ninguém, ou que garante o futuro de ninguém.
Dinheiro não é um Deus. Quem pensa assim, pensa porque entende o dinheiro como um Deus, capaz de resolver todos os problemas e botar em pé de igualdade todas as pessoas, como se todos os problemas da vida se resolvessem com dinheiro. Enquanto que os mais ricos, os mais abastados, têm outros problemas, tão sérios como os nossos. E todo mundo tem dificuldade. Mas para o idólatra ao dinheiro, acha que tudo se resolve se você pegasse o dinheiro de todo mundo e dividisse em partes iguais. Esse é o que acha que o dinheiro é a solução. Paulo está chamando isso de idolatria. Paulo está chamando isso de ser avarento também. Fecha esses parênteses. Vamos voltar ao texto bíblico. O texto segue com Paulo dando aos Colossenses duas razões pelas quais o cristão deve matar sua natureza humana. A primeira razão é a mais séria de todas. A ira de Deus recai sobre os desobedientes. Olha o versículo 6. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. A palavra de Deus garante que o furor da ira de Deus será derramado no final da história. Preste atenção aqui. A Bíblia diz que chegará o dia que o furor da ira de Deus será derramado sobre uma classe de pessoas. Mas antes desse dia chegar, a Bíblia já nos garante que hoje o Senhor já visita com sua ira algumas pessoas em especial. Paulo fala no início da carta aos Romanos que a ira de Deus se revela do céu contra todo tipo de impiedade dos homens. Ou seja, 2000 anos atrás, Paulo falava que a ira de Deus já se revelava dos céus. Então sim, há uma porção da ira do Senhor, um furor da ira do Senhor, reservado para os últimos tempos. Mas hoje em dia, o Senhor já visita com sua ira aqueles que estão debaixo de iniquidade. Então, o primeiro motivo já é seríssimo. Agora, o segundo motivo para nós matarmos a natureza humana é que o pecado faz parte do passado para aqueles que nasceram de novo. Olha o versículo 7, o que diz. Ora, nessas mesmas coisas, ou seja, os pecados que ele acabou de citar, andastes vós também noutro tempo, quando vivias nelas. Versículo 8. Agora, porém, ou seja, agora que ressuscitaram com Cristo, despojai-vos igualmente de tudo isso, aquela lista que ele falou. Mas agora vem uma outra lista. Despojai-vos igualmente de tudo isso, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena no vosso falar. Versículo 9. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos. Versículo 10. E vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Em resumo, Paulo aponta agora 6 marcas de nossa velha vida: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena e mentira, como sendo práticas inadmissíveis em nossa nova vida com Cristo Jesus. Quem vive unido a Jesus não pratica mais essas coisas. Aí entramos na terceira parte da mensagem, do verso 12 ao 16. Paulo ensinava à igreja que quem está unido com Cristo viverá revestido de uma nova forma de vida, que o Evangelho chama de o novo homem. Até esse ponto, irmãos, Paulo ensinou que o crente não pode fazer, o que não deve ser encontrado na vida de quem está unido a Jesus. Agora ele fornece uma lista de pelo menos 7 marcas que obrigatoriamente devem ser encontradas na vida de quem está unido a Jesus. Olha o versículo 1, o versículo 12, diz que quem está unido com Cristo tem emoções santas. Aí você está pensando, já estou reprovado. Já fui reprovado, pastor, vou embora, vou sair daqui. Emoções santas, sabe o que é isso? Olha o versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de quê? De ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade.
Nesse ponto, irmãos, o apóstolo cita 5 formas do crente demonstrar que suas emoções foram transformadas. O primeiro ponto emocional destacado é a misericórdia. E o que é misericórdia? É abrir mão do direito de ferir. Isso é misericórdia. Misericórdia é quando você está com a razão. Quando você levou a sua causa ao juiz, e o juiz bateu o martelo e disse que sim, você está certo. O juiz dá uma espada na sua mão e fala, você pode ferir o seu opositor, porque você ganhou a tua causa. Aí você abre mão de ferir. Isso é misericórdia. Uma luta. É uma luta? Uma luta. Mas ele cita ainda a bondade, a humildade, a mansidão e a longanimidade. Emoções convertidas. É uma das marcas distintivas do cristão. Pastor, estou reprovado em tudo então. O que eu faço agora? Me batizo de novo? Faço uma corrente aí de 20 semanas das emoções santas? Não. E não é com esforço próprio. Lembra que o início de tudo depende de estar unido com Jesus. Estar unido com Jesus. Em segundo lugar, quem está unido com Cristo tem paciência, que perdoa e suporta. Ao versículo 13. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem ou contra o seu irmão. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. O verbo suportai-vos, de fato, traz a ideia de ser paciente, né? A gente sempre imagina que suportar significa tolerar, mas não é isso. Suportar não é tolerar. Suportar é servir de suporte. É ter força suficiente para permanecer estático, mesmo quando a vontade que nós temos é deixá-los cair, é deixá-los caminhar sozinho. Suportar é servir de suporte uns aos outros, mesmo quando aos olhos humanos isso não faz sentido algum. Mas é que Paulo está dizendo, suportai uns aos outros. Sejam o fundamento uns dos outros, sejam a base de apoio uns dos outros, apoiai uns aos outros, é que Paulo está ensinando aqui. Mas esse ponto aqui do verso 13, finaliza, e Paulo nos ensinando que se nós trouxermos à lembrança algo importante, teremos força para perdoar e suportar os nossos irmãos. O final do versículo 13 diz assim, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Ou seja, todas as vezes que estivermos sendo tentados a não perdoar, basta nos lembrarmos de como o Senhor nos perdoou. Um belo exercício. Em terceiro lugar, quem está unido com Cristo é governado pelo amor. Aqui, o verso 14. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor como vínculo da perfeição. Aleluia. Paulo aponta o amor como elemento indispensável na vida do crente. O amor deve ser a força que move as ações, e não ao contrário. Um teólogo chamado William Hendricks disse o seguinte: o amor é o lubrificante que permite que as outras virtudes funcionem bem. Que maravilha! Outro comentarista disse que o amor age como um cinto que mantém unida todas as outras virtudes. Ou seja, é impossível praticarmos as outras virtudes se não for movidos por amor. Você não vai suportar ou servir de apoio para o seu irmão sem amor no coração. Isso não acontece. Ou pelo menos não era para acontecer. Em quarto lugar, ainda falando quem está unido com Cristo, tem paz de Cristo no coração. No verso 15,
Apenas a primeira parte diz assim: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo. Nesse ponto, Paulo ensina que o que deve arbitrar o coração do cristão, o que deve decidir as coisas no coração do crente, não pode ser suas emoções, nem suas experiências, menos ainda seus impulsos, mas somente a paz de Cristo deve ser o árbitro em nossos corações. A paz do Senhor Jesus, não a paz humana. Eu já falei isso aqui. Não é quando você sente aquela paz, sabe aquela paz? A paz no coração não é suficiente. Tem gente que consegue pecar em paz, né? Arruma ali uma desculpa, um pretexto qualquer, e tem paz no coração, e vai visitar sua iniquidade tranquilamente em paz. A Bíblia está falando da paz de Cristo, que excede todo entendimento. A mesma paz que Jesus falou o seguinte: deixo-vos a paz. É dessa paz que a Bíblia está dizendo. É essa paz que deve permear todas as nossas atividades, todo o nosso coração, tudo que fizermos, tanto individualmente em nossa vida pessoal também, ou principalmente como igreja, deve ser debaixo da paz do Senhor, irmãos. Da paz do Senhor. Toda vez que eu me reúno com os líderes aqui da igreja, uma reunião de obreiro, eu quase choro de emoção. Como é boa nossas reuniões, né, Rony? É boa, né? Ou é só para mim que é boa, né, Felipe? Rapaz, tem um negócio que eu sempre tive raiva a vida inteira, era de reunião. Reunião de obreiro, era um Deus nos acuda. A assembleia ordinária é um Deus nos acuda. A gente conhece irmãos, né, Tati, que não participava mais de assembleia na igreja, porque não tinha coração. Eu conheço um irmão que infartou no meio de uma assembleia. Infartou. Desde então, nunca mais ele participou de uma assembleia. Porque os irmãos vão para a assembleia armado, pronto. Vão criar um tumulto. É hoje. Ou vai ou racha. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Seja a paz de Cristo permeando todas as coisas, todos os momentos. É inadmissível uma reunião de crentes onde uns estão dispostos a ferir os outros, a tratar outros com leviandade, a perder a piedade na hora que vai disciplinar os irmãos. É inadmissível isso. Então, pela primeira vez na minha vida, eu participo de reuniões de liderança, que é debaixo da paz do Senhor. A gente discorda com paz. E é uma alegria. E que permaneça assim, em nome do Senhor Jesus. Quem está unido com Cristo, seguindo o texto, tem gratidão. Final do versículo B. E sede agradecidos. Ser alguém agradecido, o final do versículo 15, perdão. Sede agradecidos. Se alguém é agradecido, é nunca esquecer que tudo o que tem vem de Deus. Se é uma marca estranha, é um cristão que não é grato, que não consegue ser grato todos os dias. A cada manhã, temos muitos motivos para agradecer ao Senhor. Em sexto lugar, estar unido com Cristo é ter a palavra de Cristo em nossas vidas. Versículo 16, apenas a parte A. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Habitar aqui é muito mais do que o sentido da gente ter memória. Tem gente que acha que ter a palavra de Deus habitando em seu coração é ter memorizado alguns versículos, mas não é isso. Ter a palavra de Deus habitando em nosso coração é sermos governados pela palavra de Deus. Em sétimo lugar, quem está unido com Cristo tem comunhão com a igreja. Não tem para onde fugir. O verso 16, parte B. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Tem como botar isso aqui em prática sozinho? Não, eu sozinho me instruo mutuamente. Eu sozinho, eu me aconselho, eu não preciso de ninguém mais. Eu preciso somente de mim. Eu me resolvo em casa. A minha espiritualidade com Deus, entre eu e Deus.
Aí cita aquele versículo de entrar no quarto, né? Todo mundo, todo desigrejado tem esse versículo de cor, de entrar no quarto, fazer suas orações, o Deus que te veio oculto te recompensará publicamente. Mas não é isso que a palavra ensina. A palavra ensina da necessidade, da obrigatoriedade de estarmos ligados a uma igreja local. Não há a menor possibilidade de recebermos esse tipo de ajuda, de instrução, de conselho, de palavra, de encorajamento, se não estivermos ligados a um corpo local, a uma igreja local. Versículo 16, parte B. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Irmãos, isso aqui é o culto da igreja, onde nós somos instruídos, onde a gente se alegra com nossos irmãos, onde a gente chama a atenção de um ou do outro, onde a gente chama a atenção de um, mas se alegra com o outro, mas dá um abraço no um, dá um abraço no outro, exorta um irmão, encoraja o outro, cantamos juntos os salmos, os hinos, os cânticos espirituais, tudo isso debaixo da paz do Senhor. Isso tudo só se manifesta na igreja local, em lugar nenhum do mundo mais isso acontece. Percebam que as ordens aqui são para que toda a igreja, preste atenção, Paulo não escreveu aos Colossenses dizendo o seguinte, e o pastor de vocês vai instruir vocês. O pastor de vocês, Epáfras, vai aconselhar vocês. Não, o pastor está falando para a igreja, instruí-vos uns aos outros, aconselhai uns aos outros, cuidai uns dos outros, exortai uns aos outros, amai uns aos outros, orai uns pelos outros, suportai uns aos outros. É a prática, vamos dizer, pastoral, que todo cristão precisa ter com todos os seus irmãos, não apenas do pastor. E esse texto de hoje termina no versículo 17, que é um resumo de tudo que vimos, do primeiro versículo até aqui. E tudo que fizeste, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por eles graças a Deus Pai. Quando o texto diz tudo que fizerdes, a palavra tudo aqui no original significa tudo, é tudo, somente isso. Ou seja, todas as palavras, todas as ações, todas as iniciativas, todas as práticas, todas as emoções do crente têm que estar submetidas ao senhorio de Cristo. Fazei tudo em nome do Senhor Jesus. E por que todas as práticas do cristão estão submetidas a Jesus? Porque nós estamos unidos a Ele. Morremos com Ele, ressuscitamos com Ele, vivemos com Ele e seremos glorificados com Ele. E isso redundará nessas práticas. Partindo para a doutrina, o teólogo J.V. Fesco, em um artigo, nos lembra o seguinte: Luiz Berkoff define a união com Cristo como aquela união íntima, vital e espiritual entre Cristo e seu povo, em virtude do que Ele é a fonte da vida e da força ao seu povo de bênção e de salvação. Ou seja, segundo Berkoff, bênção e salvação só vem a nós, através da nossa união com Cristo. Mas Fesco segue dizendo, há diversas passagens ao longo das Escrituras que revelam que o crente ou que os crentes são unidos a Jesus. Nós somos os ramos e Jesus é a vinha, em João 15:5. Jesus é a cabeça e nós somos o corpo, 1 Coríntios 6:15. Cristo é o fundamento e nós somos as pedras vivas, unidas ao fundamento, 1 Pedro 2:4. E o casamento entre o marido e a mulher aponta derradeiramente para a união entre Cristo e o crente, em Efésios 5:25. Além dessas imagens, irmãos, além dessas passagens bíblicas, a específica frase em Cristo, ou o termo em Cristo, ocorre umas 25 vezes somente nas epístolas de Paulo. Podemos dizer então que a união com Cristo ocasiona todos os benefícios da redenção que o crente precisa. Eu sei que muitos estão oferecendo bênção sem Cristo. Muitos pregam que basta você entrar para a igreja ou entregar uma oferta que as coisas irão melhorar na sua vida.
É mentira isso. O que vai definir a sua vida é a sua união com Jesus. Eu quero lembrá-los nesse trecho de um catecismo antigo da igreja protestante, o Catecismo de Heidelberg, escrito em 1563. Feito em forma de perguntas e respostas, como são os catecismos. A questão 60 desse catecismo é a seguinte pergunta, ó: como você pode ser justo diante de Deus? É a pergunta. A resposta é tranquilizante para todos nós. Preste atenção. Apenas por uma genuína fé em Jesus Cristo, isto é, embora minha consciência me acuse de que pequei gravemente contra todos os mandamentos de Deus e não guardei nenhum deles, e ainda sou inclinado a todo mal, ainda assim Deus, sem qualquer mérito meu, por pura graça, concede e imputa a mim as perfeitas satisfação, justiça e santidade de Cristo, como se eu nunca tivesse tido ou cometido qualquer pecado, ou como se eu mesmo tivesse cumprido todas as obediências que Cristo transmitiu a mim, se eu apenas aceitar tal benefícios com o coração crente. Ou seja, tudo muda em minha posição diante de Deus, se eu estiver unido a Jesus. É o que o catecismo nos ensina. Em outras palavras, em nossa união com Cristo, recebemos não apenas os benefícios da justificação, mas também recebemos os benefícios da santificação. Muitas pessoas pensam que sua santificação, sua transformação espiritual, a imagem santa de Cristo, é uma simples questão de boa vontade, de querer com muita força, não é verdade? Basta eu desejar com muita força, começar a fazer com muita boa vontade, lutar contra meu pecado com toda a força, que eu vou ser santo, vou me tornar semelhante a Jesus, mas não é isso que a palavra nos ensina. Em João capítulo 15, versículo 5, Jesus disse o seguinte: eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer, menos ainda lutar contra o pecado. É a união do crente com Jesus que nos habilita a vivermos diante de Deus. Eu quero acabar com algumas aplicações, breve. A primeira aplicação é a seguinte: provavelmente temos perdido nossa luta contra alguns pecados, porque temos lutado de forma errada. Ao invés de lutarmos contra o pecado, porque não lutamos para nos aproximar de Jesus, nos ligarmos a Ele, nos unirmos a Ele? Nossa união com Jesus nos dará condições de vencer nossas grandes lutas pessoais. Quanto mais unidos ao Senhor, mais mataremos a nossa natureza pecaminosa. Em segundo lugar, a forma de vida cristã, com emoções santas, humildade, misericórdia, paz de Cristo, comunhão santa, etc., não surgirá naturalmente em nós. É necessária uma luta diária para desenvolvermos essas características. A união com Cristo mata a nossa natureza pecaminosa. Agora, a nossa santificação requer uma luta também, é uma batalha, mas que só venceremos se estivermos em Cristo. Sozinho ninguém vence. A grande questão que deve surgir em tua mente agora é: como na prática podemos ter certeza que estamos unidos a Jesus? Como? O primeiro passo é nos arrependermos de nossos pecados. Se nossos pecados nos envergonham, confesse-os a Deus nesse momento. Clame ao Senhor, não por força contra o pecado. Clame ao Senhor para que você tenha um casamento perfeito com Ele, uma união perfeita com Cristo. É uma união com Cristo que precisamos desejar em nossas vidas. Amém? Vamos fazer uma oração? Pessoal do louvor, por favor, que vai me ajudar. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Senhor Deus, muito obrigado por tua palavra, Pai, que nos fala dos benefícios e das implicações
de estarmos unidos a Cristo, mas principalmente do privilégio que nós temos de estarmos unidos a Jesus. Ah, Pai querido, grave essa palavra em nossa mente e em nosso coração, para que ela nos sirva como um farol nos dias mais difíceis, e nos dias de maiores lutas, de maiores adversidades, nós nos lembremos dessa palavra, que essa palavra traga luz em nossa escuridão, e que nessa manhã seja uma manhã de união entre nós e o nosso Cristo, definitivamente, ó Deus. Amém.